Bom dia, irmãos. Aleluia, a paz do Senhor. Aleluia, obrigado, queridos. Podem sentar. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, se eu fosse embora, eu já iria agora, de verdade. Pode parecer frase pronta, frase de crente, frase feita, frase de efeito, essas coisas todas aí. Mas para mim hoje é uma verdade. Se eu fosse embora agora, eu já iria satisfeito. Porque verdadeiramente eu sei que o Senhor está aqui, verdadeiramente eu sei que o Senhor é o nosso Pai e eu sei que Ele é bom. Eu sei e tenho plena convicção e certeza e seria capaz de dar a minha vida por essa verdade. Deus é bom. E tudo aquilo que talvez sobrevenha de ruim ou de desagradável, como coisas circunstanciais, nunca foi e nem nunca será da parte de Deus. Diga amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. E enquanto você abre, eu quero agradecer aqui a essa igreja. Quero agradecer ao meu pastor. Quero agradecer aos ministros que têm tanto nos alimentado. Quero agradecer a minha esposa que tem sido um Espírito Santo na minha vida, tem sido um suporte, tem sido uma influência de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para aquilo que Deus tem para comigo, para alcançar a muitas pessoas. Quero dizer muito obrigado. Você abriu o livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero falar com você nessa manhã. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas não tenho a ambição de falar tudo. O que eu tenho meditado durante esses dias, e tenho meditado muito sobre esse assunto, porque eu tenho nesses últimos dias, esses últimos, 90 dias ou mais, encontrado muita gente crente, e eu tenho visto muita gente crente desesperançada. E eu tenho visto muita gente crente vivendo uma vida cristã que não frutifica, que não dá certo e que não funciona. E aí o que é que elas fazem? Elas colocam a responsabilidade na conta de Deus. E diz assim, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de tudo. E pensando nisso, o que a palavra diz sobre essas coisas, uma palavra saltou ao meu coração a partir de um versículo lido aqui nessa igreja, pelo nosso pastor. Na verdade, ele citou o versículo e sabe como quando você está... Deixa eu tentar explicar algo espiritual para vocês que acontece comigo. Sabe quando você acende, você tem sua Bíblia e aí um texto chama a sua atenção, aí você pega a sua canetinha, marca texto e você marca esse texto. E aí esse texto ele fica destacado do restante do texto. E toda vez que você passa por ali, você não tem como não olhar para aquele texto. É como se uma lâmpada tivesse sido acesa sobre esse versículo. E toda vez que eu fecho meus olhos, o que é que eu vejo? O versículo. Toda vez que eu penso na palavra, o que é que eu penso? O versículo. E eu não consigo fugir do texto, eu não consigo fugir do versículo. Então, obedecendo a voz de Deus, e você passa e eu passo a meditar no texto, no versículo. E aí Deus começa a comunicar coisas a respeito de verdades espirituais que tanto servem para a minha vida como servem também para a sua vida, para a vida, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra diz que ela é espírito e é vida, e ela é apta para muitas coisas. Amém? Então, como Deus ele não fez a Bíblia somente para mim, fez a Bíblia para todo mundo, então a palavra de Deus ela se aplica a todos. Amém, queridos? Então, quando eu meditando nesses assuntos, os assuntos crescem, ele vai ficando comprido, ele vai ficando grande, porque você vai descobrindo nuances, e você vai se lembrando, e o Espírito Santo vai comunicando coisas, e você vai abrindo ponto 1, ponto 2, ponto A, ponto 1, 1 ponto B, e aí vai, a coisa vai crescendo, e você vai fazendo com que aquele assunto fique mais enxuto, para que ele fique aplicável, mas mesmo assim ele fica grande. Então eu não tenho a ambição de aplicar ele todos em 50 minutos, mas se eu não conseguir aplicar ele todo aqui em 50 minutos,
Voltaremos em uma outra ocasião, de repente talvez em uma quinta-feira, para finalizar, e eu sei que vai ser poderoso, diga amém. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Porventura, versículo 1, porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Pois já é manifesto que vocês são a carta de Cristo ministrada por nós. E escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. Olha para cá. Quem escreveu essa carta, você sabe, foi o apóstolo Paulo. Amém? E você sabe também, eu vou passar aqui um panorama muito rápido sobre isso, sobre essa carta e sobre o capítulo 3. Você sabe que 2 Coríntios para 1 Coríntios tem menos de 2 anos, de um tempo de uma carta para a outra, bem menos de 2 anos. Então o tempo de uma carta para outra, ele é relativamente curto. E você sabe que Paulo, ele era um tipo de ministro, um tipo de apóstolo, que ele viajava plantando igreja, plantando ministros, plantando igreja, levantando igrejas, e depois ele deixava essas igrejas plantadas nos lugares por onde ele passava, ele ia para um outro lugar, e depois ele levava um tempo na sua jornada para voltar àquela igreja novamente. Então coisas aconteciam naqueles lugares. E Paulo ficou sabendo que a igreja de Coríntios estava recebendo lá ministros se dizendo de Deus, ministro muitas vezes que estava desqualificando o apostolado do apóstolo Paulo, e eles estavam dando altas fortunas de oferta para aqueles ministros. Então Paulo escreve uma carta para 2 Coríntios para fazer algumas correções. E essa carta de 2 Coríntios. Nesse capítulo 3, Paulo está falando sobre essas coisas, mas ele está fazendo uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança, e ele está dizendo, olha, a nova aliança, ela é superior, porque se a velha já tinha uma glória, muito maior glória é a nova aliança. Você está aqui? Então, Paulo, nesse contexto aqui, ele parece afirmar que o seu ministério se baseia nessas verdades, de que ele ministra embaixo, ou lastreado, baseado em uma nova aliança, que é superior àquela velha aliança. Amém? Você está aqui? Então esse é o panorama desse livro de 2 Coríntios e desse capítulo 3 de 2 Coríntios. Agora, vá lá para o versículo 6. E eu vou ser muito, muito rápido, muito breve, vou tentar ser obediente ao tempo, que é crente convertido, nunca falha, não mente. O tempo nunca volta atrás daquilo que diz. Pense num caba crente ao tempo. Versículo 6, Paulo diz assim, o qual também nos fez, ou
também nos habilitou, assim está na sua versão? Habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí a pergunta é, por que é importante saber sobre o ministério e a nova aliança? Por quê? Se pergunte aí para você e tente rapidamente, em poucos segundos, encontrar uma resposta. Por que é importante para você hoje saber a respeito ministério, nova aliança? Ministério, nova aliança. Nós sabemos que ministério é um serviço que você presta para alguém, certo? Ministério é um serviço que você presta para alguém, é um serviço feito com um propósito, com recompensas. Ministério é um serviço. Então, quem está no ministério está para servir. Lógico, vai servir a quem? Vai servir a Deus. No nosso caso, servir a Deus é servir as pessoas. Você serve a Deus servindo as pessoas. E isso tem recompensa. Isso tem um propósito. O livro de Efésios, capítulo 4, ele diz que é até que. Amém? Até que chegamos à plena unidade da fé. Até que não sejamos mais como meninos, mas sejamos maduros. Até que tenhamos o mesmo nível, parecidos com Jesus. Então, existe um propósito, conduzir o homem a Cristo. Existe um propósito, levar o homem a Deus. Isso, nesse propósito, tem um espaço de tempo. Amém? E muitas vezes, esse espaço de tempo, nós vamos passar por um processo de amadurecimento, um processo de santificação, um processo de aperfeiçoamento nele, um processo de nos amoldarmos à palavra, de substituir coisas antigas por coisas novas, de substituir velhos conceitos da velha aliança, do nosso velho estilo de vida, para um novo estilo de vida baseado na palavra de Deus. Porque é a palavra que funciona. Você concorda com isso? É a palavra que funciona, é ela que dá a vida, é ela que liberta, é ela que transforma. Amém? Então, o ministério é um serviço. A palavra ministério remete à diaconia, a serviço realizado. E a nova aliança? Porque esse serviço, ele precisa ser feito de acordo com as normas e preceitos da aliança que você faz parte. Você está aqui? Se você vai fazer um serviço para Deus, se você vai ministrar para o Senhor, sabendo que ministrar para o Senhor, servir a Deus, é servir as pessoas, e você vai buscar saber do Senhor qual que é o teu chamado, qual que era o teu serviço, para que Deus te levantou nesse tempo, você precisa saber quais são as regras que regem esse serviço. Porque cada empresa que você vai trabalhar, ela presta serviços diferentes, ainda que parecidos, ainda que na mesma linha, mas são serviços diferentes. E cada empresa tem a sua filosofia, cada empresa tem a sua forma de ser, cada empresa tem as suas regras. Embora todas elas se submetam à Constituição do país onde ela está operando, mas ainda assim cada empresa tem a sua metodologia de trabalho. E você se submete a isso, ou não? Então, se você se submete a isso, se você tenta trabalhar nessa empresa ainda com a mentalidade de uma outra empresa, dá ruim, não dá? Por exemplo, falando da minha área de atuação, na minha área de trabalho, eu trabalho com obras pesadas, eu trabalho com empreendimentos muito grandes, e em empreendimentos grandes, em construção pesada e manutenção, trabalhamos com normas e procedimentos. Para bater um prego, mas às vezes na construção civil predial, o pessoal faz assim, como diz por aí, a lá vão ter. Então, quem tem o costume de trabalhar em construção pesada, quando sai desse ambiente aqui, ele tem dificuldade de se adaptar nesse outro ambiente. Porque a primeira coisa que ele vai fazer na hora que ele vai fazer uma obra é, cadê a PR? Já tirou a PR? A PR? Quem liberou a PL? PL? Quem liberou? A PT. Quem liberou a PT? Desculpa. Quem liberou a PT? Cadê a PT? Cadê a PR? Não tem. Tá bom, já não tem, beleza, mas cadê o projeto? Não, rapaz, é só para fazer isso aqui. Monta esse andaime aqui, cadê o projeto? Não tem. Então, quem está acostumado a trabalhar com normas e procedimentos,
ele tem dificuldade de se adaptar aqui. E o contrário disso também é verdade. Quem está acostumado a trabalhar de todo jeito, quando chega num lugar que é regido por normas e procedimentos, ele tem dificuldade de adaptação. E aí, inevitavelmente, ou ele se adapta à nova realidade, ou ele não vai conseguir permanecer naquele lugar. Você está aqui? Você entendeu? Você está entendendo? Então, se você quer viver uma vida cristã bem-sucedida e saudável, você precisa entender da aliança que você faz parte, porque você vai servir a Deus no seu ministério, no seu chamado, seja lá ele qual for, e você sabe que servir a Deus é servir às pessoas. Você não pode servir a Deus com uma mentalidade na lei antiga. Não vai funcionar. Porque na nova aliança nós temos direitos e privilégios muito superiores ao da velha aliança. Muito superiores, embora, é verdade, é certo, que também temos deveres e obrigações tão superiores quantos. Amém? Porque é o que mais é dado, lógico, mais é cobrado. Então, na nova aliança, nós temos deveres e temos obrigações que são tão superiores quantos os nossos direitos e privilégios que nós temos na nova aliança. Então, a nova aliança, ela é superior à velha aliança em todos os aspectos. Ok? Então, se você não buscar investir um tempo, se eu e você não buscarmos investir um tempo em Deus para entender quais são os preceitos da aliança em que você está, para aplicar no seu dia a dia, você vai sentir um pouco de dificuldade de ter respostas e resultados na sua vida diária. Você está aqui? Por quê? Porque não é possível. Porque a própria Bíblia diz que aquela velha lei, ela caducou. Aquela velha aliança, ela não tem mais efeito sobre nós. É como uma bateria descarregada. Ela existe? Existe. Mas ela serve? Ela funciona? Não. Ela cumpre o seu papel? Não, porque ela já foi usada. Aí, eu quero usar um microfone como esse, que precisa de uma bateria para funcionar, e eu boto uma bateria que já foi usada e que ela já foi descarregada e que, embora ela exista e esteja com aparência de boa, perfeita, ela não tem mais carga nela mesma, ela já não tem mais alimento nela mesma para alimentar o equipamento que vai ser usado. Ela funciona? Funciona? Não funciona não. Então, queridos, é um perigo, entenda, é um perigo eu tentar viver essa vida, essa aliança, essa nova aliança, volta e meia, aqui ou ali, eu pegando preceitos, eu pegando coisas da velha aliança e tentando aplicar aqui. Eu estou na nova, eu sei que a minha aliança é de sangue, a minha aliança é superior, eu falo disso, mas volta e meia, no dia a dia, quando a situação, ela aparece, ela se levanta, eu vou lá na velha e pego alguma coisa e trago para cá. Aí eu vou andando e tal, daqui a pouco outra situação se levanta, seja ela qual for, aí você faz uma autoanálise de si mesmo e veja quais são as aflições que você tem sido submetido, veja quais são as circunstâncias que têm te cercado. E aí volta e meia, você ouve um pregador da internet, volta e meia você vê uma mensagem lá, curtinha lá do Instagram, de Facebook, ou até você recebe aqueles videozinhos chatos, me permita, para mim é muito chato, no WhatsApp, e aí, aperreado como você está, né, naquela circunstância, naquele calor, você abre aquela mensagem, aí tem lá um cara muito empoderado, né, com uma retórica muito boa, num ambiente aleluiado, e aí ele larga lá uma palavra e você pega, só que você nem para perceber que aquilo lá é uma coisa da velha aliança, já passou, está descarregado, não serve para você, porque você está numa nova aliança. Amém? Aí depois, o que é que acontece? Você vai culpar quem? Deus. Mas Deus, eu fiz o que o homem de Deus falou. Eu apliquei o que o homem de Deus orientou. Mas não era a tua palavra. Eu ouço tanto isso. Mas não é a palavra? Queridos, é a palavra. Agora entenda, a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso pastor fala isso aqui há 7 anos. A Bíblia, ela é um livro progressivo. E toda a Bíblia, ela conta uma história só. Ok? A Bíblia, ela começa em Gênesis e ela acaba em Apocalipse, e ela conta apenas uma história. E ela é progressiva. Cada livro, ele vai progredindo na sua narrativa, contando a mesma história.
para chegar no objetivo final da história que está sendo contada pelo livro. Então, se eu pegar assuntos isolados do livro, em locais isolados, e tirá-lo do seu contexto, tirá-lo da sua atualidade, é perigoso tentar aplicar na minha vida, é muito perigoso. Aí o pastor ele fala uma frase que me pegou. Crente, normalmente, não conhece Bíblia. Crente conhece histórias. Crente conhece versículo. Concordo com isso, meu pastor. Em gênero, em número e grau. Então, você vai pegar uma história lá do Velho Testamento, eu não estou falando, queridos, eu não estou falando de princípios. Princípios bíblicos, eles são tão eternos quanto o próprio Deus que inspirou a escritura da Bíblia. Então, princípios, eles são imutáveis e os princípios são eternos. Mas os relatos, as histórias, elas contam uma história que vai remeter a quem? Jesus. A redenção do homem, que uma vez foi criado santo, que era para ser inseparável de Deus, mas como ele é um ser livre, ele optou em não estar mais com Deus, mas Deus já preparou a imolação do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então a narrativa bíblica, ela passa a contar essa história, que vai culminar em Jesus. E depois dessa história, agora o homem passa, a narrativa muda, e agora Jesus inaugura uma nova aliança, onde o homem passa a viver debaixo dessa nova aliança, levando agora a redenção completa desse homem. Você está aqui ou você está dormindo? Que leva a redenção completa do homem, que é a transformação do corpo, a morte ser o último inimigo a ser vencido. E nós sermos para sempre, para todo sempre, assim como ele o é. Esse é o ápice da história bíblica. Você está aqui? Então a história bíblica, ela vai contar toda a história bíblica, ela narra toda essa história da redenção do homem. Então, cada época, ela é separada por alianças, e você sabe disso, você também tem que saber que as épocas elas são separadas por alianças, e Deus vai fazendo alianças com o homem, e o homem ele vai quebrando essas alianças. E Deus vai renovando essas alianças com o homem. Deus levanta um outro homem. E aí uma outra aliança é estabelecida com o homem. Mas inevitavelmente, por causa da falibilidade humana, o homem quebra a aliança. Então Deus, desde antes da fundação do mundo, já reservou uma aliança duradoura e inquebrável para nós. Jesus, ele vem, assume, o verbo sai lá da glória, nasce na figura humana, e ele decide morrer a minha e a sua morte, e nos substitui naquela cruz. E ele paga o meu e os seus pecados, e ele resolve todos os problemas na cruz. E ele diz, e aí o texto diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você me permite me dar um exemplo disso? Você não vai ficar zangado comigo, não vai ficar chateado? Porque essa aliança que nós temos, ela é inquebrável, ela é inviolável, ela é eterna e perfeita. Amém? Mas aí diante, de vez em quando, a gente está numa situação, numa circunstância que se levanta, é um chefe no emprego que está perseguindo, é a crise que se estabelece, a empresa está ameaçando demitir, e aquela coisa começa a nos oprimir. Então a gente vai lá para o texto e pega Davi, vencendo o gigante e tal, e a gente diz, eu vou vencer o meu gigante, eu vou pegar a minha pedrinha, e eu vou vencer o meu gigante. Queridos, que aliança você faz parte? Jesus já venceu na cruz por você. Você precisa ter a consciência disso e entrar nisso, que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Preste atenção em um texto que me chamou a atenção pensando nessas coisas. Presta atenção. Resistir ao diabo e ele. Preste atenção. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, diga amém. Quem é que foge de quem? Quem é mais forte ou quem é mais fraco? Quem foge é quem? O forte ou o fraco? O fraco foge do mais forte. Você já viu dois cachorros brigando? Sempre o mais forte vence o mais fraco. E o mais fraco faz o quê? Dá linha. Aí a Bíblia resiste ao diabo e ele? Quem é o forte então? Diga, sou eu. Diga, sou eu. Mas diga com fé, sou eu.
se você resiste ao diabo e ele foge de você, isso não se aplica somente à figura diabólica, mas todas as suas ações. Resista e ele foge. Mas por que você volta aí? Preceitos da lei. Resgata de vez em quando preceitos da lei e quer vencer um inimigo que já foi vencido na cruz. No mundo, tereis aflições, mas se alegrem, se animem. Eu já venci. Ei, eu já venci. Está implícito nessa frase que você também já venceu nele. Porque ele já venceu por você. Amém, queridos? Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus nos habilitou para sermos ministros, os que executam, os que botam em prática essa nova aliança. Porque se eu sou ministro de, eu ministro para. Você concorda? Você não entendeu? Se eu sou ministro dessa nova aliança, eu ministro essa nova aliança para. E nós ministramos para quem? Para Deus e para os homens. Amém? O que é que nós ministramos para Deus e para os homens? A nova aliança. Então, como que eu vou trabalhar? Me diga, Gil, meu técnico de segurança do trabalho top. Me diga, Gil, como que eu vou executar um bom trabalho se eu não conheço o trabalho que eu vou executar, muito menos as ferramentas que eu vou usar? Como? Me diga. Meu mecânico top, Nadson, como? Não tem como. Você não sei o que é um high-low? Você não sei o que é um paquímetro? Não sei como ele funciona? Não sei o que é um multímetro? Não sei o que é um manômetro? E eu não sei como é que ele funciona. Não sei como se abre uma válvula, como se fecha uma válvula. E aí eu chego lá de bonzão. Como que eu vou ministrar esse serviço para a empresa que me contrata se eu não sei usar as ferramentas? Eu sequer conheço o trabalho, nem eu sequer conheço e não domino a profissão que eu estou sendo contratado e que eu estou me candidatando a trabalhar. Você está aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Já tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas que de repente chegava funcionários para mim, a empresa contratava, trazia para mim, e aí eu colocava o cara para a gente fazer o DDS diariamente, e aí a gente separa, sabe, o trabalho, e você vê o cara meio assim, meio aéreo, meio perdido, isso já indica alguma coisa. Aí você manda o cara buscar uma ferramenta, aí ele bate um papo com outro, com um colega tal, aí ele vai lá no almoxarifado e tal. Aí quando ele volta, aí você bate um papo com ele e você percebe. Ele esquentou a carteira. Ele não é um profissional. Ele é um falso ministro. Porque ele não entende do trabalho, muito menos as normas, qual a norma da ABNT que rege aquele trabalho. Se é elétrica, NR10. Se é construção civil, NR18. Se é tubulação, NR35, 36. Se é trabalho em altura, NR34, se não me falha a memória. Se é trabalho em espaço confinado, NR33. Ele não sabe. E aí ele quer trabalhar, vai tomar um choque, vai ser eletrocutado. E vai dar ruim, vai dar prejuízo. Então é necessário, nesse tempo, conhecermos a aliança em que fazemos parte. Porque se eu quero ser um aplicador, ser um ministro e um duplicador da nova aliança, eu preciso conhecê-la, no mínimo. É o básico. Amém? Porque essa aliança, essa nova aliança, que não é da letra. E o que é que Paulo quer dizer com isso? Essa aliança não é da letra. Essa aliança, ela é do Espírito. O contexto aqui é uma comparação direta da nova aliança com a velha aliança. E Paulo chama a velha aliança de letra, que mata. Veja, vamos ler aqui. Vamos ler o versículo 6 ao versículo 8. O qual também nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com, ele acabou de dizer o que no 6? De uma nova aliança não dá
letra. Mas aí no versículo 7 ele fala, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora olhe para cá. A palavra no versículo, versículo 6, a letra mata e o Espírito vivifica. Essa palavra vivifica, ela vem da palavra zoé, que quer dizer a própria vida de Deus, no grego. E o significado é o que produz vida. Que produz vida. Então, enquanto a letra, ela mata, o Espírito produz vida, produz vida, produz vida, produz vida, produz vida, produz vida, produz vida. Então, por onde você passa, se você é um ministro dessa nova aliança e você tem consciência, por onde você passa, você vai produzindo vida, produzindo vida, produzindo vida, produzindo vida, anulando a morte, aniquilando morte, e produzindo vida, e produzindo vida. Porque é essa lei que opera em você, não a lei da morte, mas a lei da vida. Porque o Espírito é um Espírito vivificante, produtor de vida, produtor de vida. Amém? E aí você percebe, quantos de nós não tem essa percepção claríssima, que quando você começa a aplicar essa palavra conversando com outra pessoa, coisas na cabeça dessa pessoa começam a ser mudadas, e quando essas pessoas aplicam essa palavra em suas vidas, circunstâncias mudam, e aquilo que estava morto na vida dessas pessoas é trazido de volta à vida. É casamento, é sonhos, é relacionamentos, é sentimentos, empreendimentos. Por quê? Porque passa a operar naquele momento aquilo que está em você, que é vida. O espírito de vida, o espírito vivificante. Você está aqui? Aleluia, aleluia. Agora, queridos, o caso é que se esse assunto não estiver bem resolvido por dentro de cada pessoa, volta e meia a gente vai querer resgatar coisas da velha aliança e querer aplicar na nova. Não vai funcionar. Amém? Não vai funcionar. Princípios são eternos, entenda. Princípios, não estou falando de princípio. Princípio da honra, princípio da submissão, autoridade, princípio de santidade. Princípios bíblicos, eles são eternos, eles são imutáveis, não é dado a tempo nem a dispensações. Eles são aplicáveis a qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas preceitos da lei, não. Eles não são imutáveis, eles não são perenes. Paulo ele vai dizer que se a lei fosse tão boa assim, não precisava de uma nova. Não é isso que Paulo vai dizer? Pelo menos o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso. Aleluia, você está aqui? Agora, eu queria lhe chamar a atenção para o ministério do Espírito. O ministério do Espírito, ele é baseado no poder de Deus. Agora você vai ser ligeiro para abrir a sua Bíblia em alguns textos, para a gente passar rapidamente por isso. Tá? Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 35. Você abriu? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem vai descer sobre ela? Muito bem. E o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo desce sobre e o poder do Altíssimo envolve. O Espírito Santo desce sobre o poder do Altíssimo envolve. E aí gera coisas. E aí gera coisas. Agora vá para Atos 10:38. Você está mestre em saber como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então a unção vem sobre e o poder de Deus se manifesta. A unção do Espírito Santo vem sobre e o poder de Deus se manifesta. Não concorda com o texto que nós lemos de Lucas 1:35? Então,
descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolve. E aí coisas são geradas. Você está aqui? Agora vá rapidamente para Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que foi designado como? Filho de Deus, com poder, segundo o poder é segundo o Espírito, poder segundo o Espírito. Você está aqui? Você está conseguindo perceber? Ele foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito. Agora abra sua Bíblia ainda em Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejas ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Está escrito assim na sua Bíblia? Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Agora abra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Coríntios 1, 24. Você abriu? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, ungido, aquele que porta a unção. A unção de quem? Do Espírito Santo. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo, ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. No poder de Deus. Agora 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas no poder. Sabe o que tem de comum em todos esses textos que eu li? A palavra poder. E sabe o que significa a palavra poder? Que no grego se escreve dunamis. Sabe o que significa? Poder de Deus. Poder de Deus manifestado. Por que eu estou falando isso e assim sorrindo? Porque algumas pessoas aqui sabem que não é correto associar a palavra dunamis a dinamite. Você sabia que não é correto? Que não é correto associar a palavra dunamis a dinamite. Por quê? Porque isso é um erro de interpretação bíblica. Por quê? Porque a dinamite só foi inventada séculos e mais séculos e mais séculos depois que esse texto foi criado. Quando Paulo escreveu e usou a palavra dunamis, quando todos os escritores bíblicos ainda vivos escreveram a palavra dunamis, a dinamite não existia. Então como é que eles conseguiriam escrever uma coisa pensando em outra que nunca nem existiu, para associar e dizer alguma coisa? Isso é um erro bíblico. Então nenhum deles estava pensando em TNT, nenhum deles estava pensando em dinamite quando escreveu isso aqui. Mas todos eles estavam pensando na manifestação do poder de Deus sobre as pessoas para realizar coisas. Amém? Aleluia! E o que todos esses textos têm em comum é o uso dessa palavra dunamis. Você foi chamado para ser ministro dessa nova aliança que é baseada na fé e a fé no poder de Deus. Você está aqui? Aleluia! Ministrar a nova aliança, queridos, é ministrar debaixo da influência do Espírito Santo e ministrar o poder de Deus, que muda a vida das pessoas. Que muda a vida das pessoas. Que muda a vida das pessoas. Vou falar algo um pouco delicado e sensível, mas é uma verdade.
Algumas pessoas do meu convívio faleceram por esses dias. Algumas pessoas, uma após outra. E todas elas eram crentes. E todas elas serviam a Deus há muito tempo. E todas elas eram jovens. Então, olhando para a palavra, porque elas eram jovens, morreram na faixa dos 40, antes dos 50 anos, nós sabemos que elas morreram antes do tempo. Elas morreram de forma precoce, porque a palavra nos promete longevidade. A palavra nos promete fartura de dias. Se nós vivermos os princípios bíblicos que se aplica à fartura de dias, os princípios, entenda que eu não estou falando de preceitos de lei, eu estou falando de princípios, como honrar a pai e mãe. Amém? Princípios, como você ser obediente a Deus. São princípios, ser obedientes e aplicadores da palavra. São princípios que vai fazer com que você viva dias fartos. Bem, por inferência, se alguém que é crente e ele morre cedo, ele falece cedo, então essa palavra não se cumpriu na vida dele. Eu sei que Deus não falha, quem falhou? Sejam corajosos, eu sei que vocês conhecem a palavra. Quem falhou? O homem, o ser humano. Então, conversando com algumas pessoas, eu perguntei para ele, sabe que essa morte é uma morte, o pessoal comentando, né? Como era tão nova, infarto fulminante e tal. Mas sabe que essa morte ela não era para ter acontecido? A pessoa ficou olhando assim para mim assim. Aí eu perguntei, por que ela pereceu tão rápido assim, tão jovem? Não sei por quê. O povo perece por quê? A Bíblia diz que o povo perece por quê? Por falta de conhecimento. O povo perece por quê? Falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus e do seu poder. Não é isso que Jesus disse para aqueles mestres da lei? Vocês erram porque vocês não conhecem o poder, não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles erram. Se Jesus disse, para prestar atenção comigo. Se Jesus disse que eles erram por não conhecer o poder de Deus, e erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eles conhecessem as Escrituras e se eles conhecessem o poder de Deus, eles não morreriam. Ou morreriam no tempo certo. Você está aqui? Então, como eu conheço todas essas pessoas que eu falei, eu não vou citar nomes, como eu conheço pessoalmente, convivi com algumas delas durante um tempo da minha vida, o que é que elas têm em comum? Fragilidade bíblica. Não conhecem as Escrituras. Como eu conheço, como a gente já usou o exemplo aqui das profissões, como eu consigo aplicar algo que eu não conheço? Como é que eu consigo viver na plenitude de algo que eu não conheço? Aí a gente joga tudo na conta de Deus. Só que sabe, queridos, eu preciso te dizer uma coisa, já está consumado. Está feito. Diga, está feito. Tetelestai, está feito. Está feito, queridos, está feito. Porque nós somos ministros do Espírito Santo nesse tempo e nessa dispensação para salvar, para libertar, para curar, para prosperar, para crescer, para avançar. Diga amém. Está em mim e está em você, porque o texto diz, o qual nos fez. Na minha versão diz assim, o qual nos fez capazes de ser ministros. Quem nos fez capazes? Deus. Quem nos habilitou? Deus. Aonde está essa habilitação? Aonde? Diga, dentro de mim. Meu Deus, que povo tímido. Dentro de mim. Está dentro de você. Essa habilitação, essa capacidade para ministrar essa nova aliança. E ministrar a nova aliança é ministrar o poder de Deus. Onde está esse poder de Deus? Eu preciso te perguntar. Aonde está? Está aí. Independente se você nasceu no Evangelho agora, ou se você nasceu há 50 anos atrás. Se você nasceu de novo, o poder está aí. Talvez você não use. Talvez você não tenha consciência. Nosso pastor contou aqui a experiência do Bernard, que estava apodrecido em cima de uma cama, num hospital,
para morrer, todo tomado de câncer, onde o ambiente estava completamente tomado do mau cheiro, e eu sei o que é isso. Eu já auxiliei muitas pessoas com câncer, já os levei para o Hospital Aristide Maltês, em Salvador, para tratamento, muitos, não foi um, nem dois, nem três, foram muitos, e o mau cheiro é insuportável, inclusive meu padrasto. Eu cuidei dele até o último momento. Temos o nosso amigo que vocês conhecem, o Cleiton, que é o melhor técnico de operação de áudio que eu já conheci. O pai dele também morreu de câncer, que eu também auxiliei. E o mau cheiro realmente é muito intenso. E lá dentro do Aristide Maltês, misericórdia, ali sim, que o mau cheiro é intenso. Imagine aquele homem em que momento estava. Mas em um momento o Espírito Santo falou para ele, cara, você já é curado. Aí ele acordou para essa realidade. Peraí, pô. Não é que eu sou curado? Chamou a família e disse, cara, me leve para casa. Quero ir para casa. Não, não pode, quero ir para casa, estou curado. Chama os médicos, mas não pode, ele vai morrer, me leve para casa que eu estou curado. Levaram ele para casa. Ele morreu. Mas muitos anos depois, completamente curado daquele câncer, completamente restabelecido daquele problema, por causa de uma consciência. Eu tenho um poder que opera em mim, e esse poder é para ser ministros de uma nova aliança. Eu não preciso trazer preceitos da velha aliança. Eu não preciso, porque eu sou seguidor de Cristo. Eu volto a bater nessa tecla, eu não sou seguidor de Moisés. Eu não sou seguidor de Abraão. Eu não sou seguidor de Davi, eu sou seguidor de Cristo. Eu sou cristão. Eu ando nas mesmas pegadas de Jesus Cristo. Eu adoro a Jesus Cristo. Eu amo a Jesus Cristo. Eu aplico a palavra de Cristo e ela funciona. Eu não preciso. Minha regra de fé e prática é Jesus e esse crucificado, já dizia Paulo. Aleluia. 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 Poder para quê, queridos? Essa parte eu vou só passar por cima, que eu já estou encerrando, o Ministério Louvor pode subir. Essa parte aqui eu vou deixar para uma outra oportunidade. Poder para quê? Para que Deus colocou um poder aí dentro de você? Poder para ser, poder para falar, poder para fazer. Poder para ser igualzinho a Jesus. Igualzinho a Jesus. Igualzinho. Se vocês crerem, disse ele, vocês farão as mesmas obras. E ainda maiores vocês farão, se tão somente vocês crerem, farão as mesmas obras. Está fazendo, nós estamos, eu estou, você está fazendo as mesmas obras? Pelo menos as mesmas. Nova aliança. Poder para falar. O pessoal lá do sertão de Pernambuco tem um costume de dizer assim, rapaz, eu fiquei pabinha. Eu fiquei bestinha esses dias. Eu estava falando, ministrando a palavra para um grupo de pessoas e tinha um cabo ali que estava assim meio de lado. Aí o cabo falou, rapaz, deixa eu colar aqui também, que você está falando aí, meu coração está queimando, está ardendo de lá, eu preciso disso, eu preciso, e colou e ficou na conversa ali, ouvindo assim, hipnotizado assim. Meu coração arde, velho, quando você fala, o que é que tem em você, você está cheio. Eu olhando para a cara dele assim, eu fiquei bestinha. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Aí o outro chegou para mim e falou assim, olha, eu só te conhecia de ouvir falar, eu não sabia quem era você. Mas eu já tinha visto duas coisas aqui e ali, você falando, e eu percebi que você tem uma coisa diferente. Mas hoje, vendo você falar, depois de um bate-papo como esse, ele disse, cara, toda vez que você fala, meu coração arde, meu coração queima, e parece que suas palavras têm dedos que pegam meu coração por dentro e aperta, e é um negócio que eu não sei como, eu não tenho outra decisão a fazer, a não me render ao que você diz. Eu fiquei mais bestinha ainda. Aí eu disse, glória a Deus. E dessas pessoas, as pessoas têm me procurado, e eu tenho orientado, eu tenho alinhado muitas coisas na palavra dessas pessoas, elas aonde elas estão. Amém. Deus chamou a mim e chamou a você para serem aplicadores e duplicadores de uma nova aliança. Uma aliança que funciona, queridos. Pode cantar aquela
Música, Rayane, novamente. Aleluia. A última. Aleluia. Aleluia. Há um poder de Deus aí. Ei, há um poder de Deus aí. Há um poder de Deus aí para que você seja santo como Ele é santo. Para que você não seja submetido mais ao pecado. E você não ceda mais às influências do pecado.